Som. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Quero agradecer aqui, as duas jovens adolescentes que participaram conosco e as duas jovens senhoras, Denise e a Fabiana. Aplauda o Senhor pela vida das irmãs, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Irmãos, não se escandalize, eu vou ficar aqui descalço, tá? Não dá tempo da gente colocar o sapato, porque o tempo ele é bem curto e a gente tem que obedecer aquilo que o nosso pastor tem designado para a gente. Então vamos lá com ordem e decência. Nós não vamos pregar. Eu costumo dizer que nós vamos compartilhar uma breve palavra. E há muito tempo, que eu não faço. Todo mundo aqui, os mais antigos, conhecem aí a minha história um pouco aqui na Igreja Batista Peniel. E sabe que eu sempre trabalhei aí com teatro. Alguns, acho que até recordaram algumas apresentações que a gente fazia aqui, Essa era uma. E quando o pastor, durante a semana, ele me chamou e falou: Paulinho, você vai compartilhar uma palavra na campanha, dos milagres de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só que bem antes disso, hoje acho que é a 5ª semana, salvo engano, as ministrações que vieram anteriores, da irmã Alexandre, o diácono também, o Henrique, eu sentado ali no canto, Deus ele já me mostrava essa apresentação aqui. E eu falei: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas se o Senhor está me mostrando é porque algo vai acontecer. Isso 2 semanas atrás. E aí o pastor essa semana ele me convidou e designou para a gente estar compartilhando uma breve palavra aqui. E conversando com as meninas, nós tínhamos antigamente um grupo de teatro aqui na igreja. Hoje já não fazemos mais muito isso aqui, só em certas ocasiões. E eu conversando com algumas meninas, e a gente decidiu fazê-lo, graças a Deus, porque a gente vai falar sobre o quê? Os milagres de Jesus. Vocês viram aqui uma breve encenação, onde nós ensinamos aqui 4 situações, onde nós podemos ver, é claro, os milagres de Jesus. Amém? Deus ele operando milagres aqui, em cada uma dessas situações. Mas o interessante é que quando a gente pensa em milagres, Jesus ele opera milagres. Amém, irmãos? Mas quando a gente fala em milagre, é algo muito complexo, Porque se a gente for olhar para a palavra de Deus e a Bíblia, Jesus fez muitos, mas muitos milagres. A gente não pode contabilizar a quantidade de milagres que Jesus ele fez. Alguns falam que foi 30, mais de 30, 40, mais de 40, mas foi uma proporção muito grande de milagres que Jesus fez. E quando nós falamos de milagre, o que essa palavra milagre quer dizer para mim e para você, irmãos? Eu fui pesquisar, é claro. O que o milagre ele fala? Milagre pode se referir a um acontecimento extraordinário. E quando a gente pensa em milagre, num acontecimento extraordinário, é algo fora do comum, algo que você não imagina. Isso é um milagre, algo que nunca aconteceu na tua vida, que por você, na condição natural, humana, nunca aconteceu. Isso é um milagre. É o que o dicionário ele fala. Seja ele no sentido religioso, como uma intervenção divina, ou até uma coisa inexplicável pelas próprias condições das leis naturais. Então foi isso que eu encontrei e que eu pesquisei. Mas a gente viu 4 situações aqui hoje. Nós ensinamos aqui, as meninas, ensinaram um cego. Jesus ele fez milagre na vida de um cego? Não só de um, de alguns. Nós vimos aqui um paralítico, um coxo, sendo encenado. Jesus ele fez milagre na vida de um coxo, de paralítico? Fez. Não só de um, de alguns. Nós vimos aqui uma situação onde a pessoa estava oprimida, deprimida. Ela precisava ser liberta. Jesus ele libertou pessoas naquela época? Sim, muitas. Libertou de demônios, muitas pessoas. E a gente viu também aqui uma situação onde ela estava ensinando uma fome por algo que ela precisava. Então são situações
que se nós olharmos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós vamos encontrar todas elas aqui, todas elas. Mas como eu falei, falar sobre milagre é algo muito complexo. E a gente vai compartilhar, tá? A primeira situação que a gente viu aqui é uma moça sendo oprimida e Jesus libertando ela. Um exemplo que eu encontrei aqui, que o Senhor trouxe ao meu coração, se encontra lá em Mateus, galera da mídia aí, 8, versículo 16 e 17. Consegue colocar aqui? Olha lá, o que a palavra de Deus diz. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele apenas, lê comigo aqui, ó, com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Qual o propósito de Jesus quando ele curava as pessoas? A gente sabe e entende que quando Jesus ele curava as pessoas e ele andava por diversos lugares, muitas outras mais pessoas o acompanhavam. E o número ia crescendo. E o número ia aumentando. Quanto mais milagres Jesus fazia, quanto mais situações Jesus realizava no meio das pessoas, por onde ele andava, mais pessoas o acompanhavam. Mas em cada milagre, irmãos, percebam, Jesus ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Não é? A gente acabou de ler aqui, não tira não, coloca de volta aqui, coloca de volta, por favor. A gente leu aqui, que Jesus, 16, ele curou apenas com uma palavra. Isso quer dizer o quê? A palavra de Deus ela tem poder. Amém? Então, quando você ora por alguém, e aquela pessoa está doente, está enferma, ela espera por algo extraordinário. Milagre quer dizer isso. Algo extraordinário, algo que nunca aconteceu na vida dela. Mas de que forma que você vai orar por aquela pessoa? Com a palavra. Então, Jesus ele tinha um propósito. E as pessoas, através de todos esses milagres, e através de cada situação determinada por um milagre, uma cura de Jesus, ele tinha um propósito. Fazer com que as pessoas reconhecessem aquilo que ele tinha como objetivo, que era curar. Que era ver o milagre de Jesus, o poder de Deus sendo operado. E quando nós trazemos isso para a nossa vida? Será que quando nós oramos por alguém, nós usamos a palavra? E você crê que essa palavra ela pode libertar? Você crê que a palavra ela pode curar? Amém, irmãos? Vamos ser sinceros. Será que quando você ora por alguém, e a pessoa está ali naquela expectativa, aguardando o extraordinário na vida dela, algo não aconteceu através da tua oração, você usou a palavra, e aí? Jesus ele nos ensina isso, que através da cura, através do milagre, nós temos que usar a palavra. Amém? Então essa é uma situação. A outra situação que nós verificamos aqui nessa encenação, nós falamos da fome, né? Uma situação aqui onde a pessoa ela tinha fome, ela queria algo, ela queria se alimentar, mas não de algo físico, mas algo espiritual. Porque quando nós falamos de milagre, é algo sobrenatural. Se eu perguntar aqui para todo mundo aqui, eu quero crer e acreditar que todo mundo aqui já teve um milagre na sua vida. Mas a gente vai falar um pouquinho lá no final, de que forma que esse milagre ele pode ter vindo sobre a tua vida. Além do extraordinário, tem uma outra palavra. Mas lá em Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21, conta aí a história da primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus alimentou ali, irmãos, mais de 5.000 pessoas que ouviam os ensinamentos. Então, como a gente falou aqui, quanto mais Jesus curava, quanto mais Jesus declarava os milagres,
mais pessoas estavam com ele, mais pessoas andavam com ele. Então chegou um certo ponto que ele viu aquela multidão, mas o que aquelas pessoas queriam? Será que queriam, naquele momento, nessa primeira multiplicação de pães e peixes, somente se alimentar de algo material ou de algo espiritual? Mas Jesus, vendo toda aquela condição e vendo todas aquelas pessoas, mais de 5.000 pessoas, será que se fosse eu e você, em algum lugar, e mais de 5, 6 mil pessoas te ouvindo, falando sobre algo, será que você ia ter a coragem que Jesus teve de olhar e pensar: o que a gente vai fazer agora? Mas ele foi e abençoou 5 pães e 2 peixes. Isso foi um milagre? Foi um milagre? Foi um milagre, irmãos. Foi um milagre. Mas aquele povo ali, eles não queriam somente o material, mas eles precisavam do espiritual. E o que Jesus falou? Ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. Olha só, além de Jesus fazer o milagre e entender que aquele povo não precisava somente do alimento físico, material, porque eu quero acreditar também que muitos que estavam ali estavam com muita fome e não estavam nem ligando para aquilo que Jesus estava falando. Jesus falava e tinha pessoas ali que estavam voando. Mas ele deixou bem claro e frisou isso, que ele era o pão vivo que desceu do céu. E ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo naquilo, que era de uma forma espiritual, além do material. Fazer com que aquelas pessoas reconhecessem a Jesus. Fazer com que aquelas pessoas soubessem que não era só de pão que elas deveriam viver, mas da palavra de Deus, que alimenta também o nosso espiritual. É lógico que o pão, ele alimenta o nosso material, mas a palavra nos alimenta de forma material. E ali tinha pessoas que com certeza estavam ali somente para comer um pão. E muitos ali reclamavam e questionavam e murmuravam porque estavam com fome. Mas Jesus, fazendo um milagre, além de algo espiritual, ele abençoou também aquelas pessoas com algo material. Mas ele deixou bem claro, qual o propósito dele ali? Era espiritual. Então esse é mais um ponto. A outra situação que nós vimos aqui, um cego. Jesus curou os cegos na palavra de várias formas, de muitas maneiras. Nós vimos aqui, né? Mas lá em João 9, no capítulo 9, do versículo 1 ao 12, nós vemos ali um cego de nascença. O cara nasceu cego, totalmente cego. E o que Jesus fez? Curou o cego. Ele foi lá, viu aquela situação, fez uma lama ali com a saliva, com a terra, deu para aquele homem, colocou nos olhos dele, mandou ele se lavar. E quando aquele homem voltou, ele estava o quê? Curado. E qual o propósito de Jesus nisso? Mostrar para ele que ele é a luz do mundo. Em meio às trevas, Jesus é a luz. Não tem outro caminho. E aonde que eu vou encontrar essa luz, irmão Paulinho? Em Jesus. Ele quis demonstrar para aquele cego que ele não estava no mundo da escuridão, mas que ele era a verdadeira luz do mundo. E você imagina aquele cego de nascença, quando ele abriu os olhos e ele começou a enxergar. Você imagina como ele deve ter ficado? E Jesus não curou só ele, curou outras situações onde existiam pessoas cegas, mas sempre com o objetivo e com o propósito de quê? Mostrar que ele é a luz do mundo.
Eu e você, nós temos sido a luz do mundo por onde a gente passa? Será que nós temos demonstrado isso no meio das pessoas no qual nós convivemos, no meio das pessoas no qual nós andamos? Será que nós temos sido luz? É isso que Jesus ele quer. Que através da nossa vida e através do milagre que ele fez, que eu tenho certeza que ele fez um milagre na vida de cada um de nós aqui, ele quer que você demonstre isso, que ele é a luz do mundo, e você é a luz no meio das trevas, aonde você está, porque Jesus é contigo, e Jesus ele já fez um milagre sobre a tua vida, irmão, e o que você tem feito por ele e para ele? Pelos lugares por onde você anda e por onde você está, você tem demonstrado essa luz de Jesus no meio das pessoas? Jesus ele tinha um propósito na cura desses cegos, era demonstrar que ele era a luz. Amém? E uma outra situação aqui, Jesus curou um paralítico, um coxo, a gente viu aqui, né? O coxo sendo curado. E quantos coxos Jesus curou? Muitos. Mas aquele que você com certeza vai lembrar, né? Foi o coxo que teve aquela grande ajuda dos seus 4 amigos para que ele conseguisse chegar até Jesus para ser curado. Isso está lá em Marcos capítulo 2, versículo 1 e 12. Mas Jesus ele tinha um propósito na cura desse coxo. Antes de Jesus o curar, o que Jesus falou? Perdoou ele de todos os seus pecados. Olha só que interessante. Jesus curou o paralítico. Mas o que mais chamou a atenção além da cura? Se você parar e perceber, não foi somente uma cura simples, mas Jesus perdoou os pecados daquele homem. E consequentemente, ele foi curado. Deus é tremendo, irmãos. Jesus, diante de todos os milagres que ele fazia e realizava por todos os cantos por onde ele passava, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Não era somente realizar algo extraordinário, fazer com que as pessoas tivessem uma expectativa em ver aquilo que ele estava fazendo. Mas não, ele tinha propósito em tudo aquilo que ele fazia. E nós, conhecedores da palavra de Deus, sabendo de tudo aquilo que Jesus ele tem feito e de todos os milagres que ele tem realizado na nossa vida, qual o propósito objetivo que ele tem sobre tudo aquilo que você tem feito? Percebe? Vocês pararam para pensar sobre isso? Aí a gente pode até aqui falar de alguns outros milagres de Jesus, que foram vários. Além do cego de nascença, ele restaurou a visão lá do Bartimeu. Todo mundo conhece essa história, né? Jesus ressuscitou muitas pessoas. A gente ouviu aqui através do diácono Alexandre falando uma dessas histórias. Jesus ressuscitou Lázaro. Então são muitos milagres, mas todos eles com o propósito de ensinar, de mostrar algo sobre a vida daquelas pessoas. E de nos mostrar hoje, através da sua palavra, qual o propósito que Deus ele tinha por meio de cada milagre, de cada cura que ele realizava no meio do povo. Demonstrar que ele era Deus, que Jesus era poderoso e que ele podia fazer todas as coisas. Quando nós falamos então que o milagre ele é algo extraordinário, né? A gente falou aqui, algo extraordinário é algo fora do normal. É algo que a gente nunca imaginou que podia acontecer na minha vida. Às vezes, irmãos, nós esperamos algo extraordinário acontecer. Mas o milagre, ele não se dá somente no extraordinário, irmãos. Mas voltando para a outra palavra que a gente queria compartilhar com vocês aqui,
é o milagre ordinário. Não é o ordinário de você falar que a pessoa é ordinária, não, tá? É em um outro sentido. Quando nós falamos de um milagre ordinário, é algo que acontece de uma forma natural, de uma forma comum. E às vezes você nem imaginou que ele fez um milagre sobre a tua vida. Então, se eu perguntar para 1, 2, 3 pessoas aqui, eu tenho a certeza absoluta que você vai, através dessa palavra que nós estamos compartilhando, vir à tua mente, ao teu coração, algum milagre que fez de uma forma normal, de uma forma natural, de uma forma comum sobre a tua vida. E às vezes, meus queridos, a gente nem imagina. Então, às vezes a gente está pautado somente em algo sobrenatural, algo extraordinário. Jesus precisa curar o cego, eu preciso ver. Jesus precisa curar o paralítico, eu preciso ver. Percebe? Aonde que está a minha expectativa? Jesus precisa curar, o cara, aquela doença interminável. Mas e o ordinário, o milagre comum, o milagre que acontece todos os dias na minha e na tua vida? Será que você não percebe? O quanto Deus tem feito milagres sobre você? Não é somente esses milagres que todos nós aqui, que somos cristãos, crentes, conhecemos a palavra, sabemos todas as histórias, não é só isso. Mas Jesus, todos os dias Ele tem feito milagre na minha e na tua vida. Amém? Um milagre comum, que você nem percebe. E que às vezes, irmãos, nós nem agradecemos. Percebe? O milagre extraordinário, algo fora do normal, algo que eu não imaginava. E o milagre ordinário, algo comum, que acontece todos os dias. Você levanta de manhã, é um milagre. Amém? É um milagre, irmãos. Está respirando aí? Cutuca teu irmão aí, ó. Vê se ele está vivo, está respirando. Fala para ele, irmão, isso é um milagre. É um milagre comum. Deus tem te dado vida, Deus tem me dado vida, nós estamos aqui. E o que nós temos feito? Esses são milagres que Jesus ele tem feito constantemente na nossa vida. Nós falamos aqui de milagres extraordinários que Jesus fez. Mas a consequência do milagre na nossa vida, ele não vem somente naquilo que é algo fantástico, que eu preciso ver. Não, caramba, e agora? Vai acontecer? Não. Mas e o milagre comum? Todo mundo tem uma rotina aqui de vida, não tem? Todos os dias. Levanta, vai trabalhar, leva a criança na escola, volta ao trabalho, pega a criança na escola, pega a esposa, volta para casa, dorme, acorda. Isso já é um milagre, irmão. Isso já é um milagre. Você está vivo. Almocei, tomei café, jantei, estou aqui na igreja. Isso é um milagre, irmão. Precisa você esperar o extraordinário acontecer para glorificar a Deus? Precisa? Sendo conhecedor da palavra e de tudo aquilo que Jesus tem feito sobre a tua vida? Isso é um milagre. Isso é um milagre. Agradeça a Deus todos os dias, porque Deus tem feito milagre, ainda que eu não tenha visto. Mas eu estou orando, irmão. Eu estou orando todo dia. Eu preciso receber uma cura. Mas parou para perceber que você está ali orando, pedindo, clamando, já é um milagre. Simples. Eu não preciso ver. Eu creio que vai acontecer. E eu tenho que louvar a Deus, porque o momento que eu estou ali já é um milagre, irmãos. Jesus ele tem feito isso todos os dias, na minha e na sua vida. Todos os dias. Nós vivemos em constantes milagres de Jesus. Não precisa uma campanha. Por quê? Você vive constantemente uma vida de milagre, sem perceber. Percebe? Minha esposa fez aniversário ontem. O Nilson fez aniversário. É milagre.
Porque é mais um ano de vida que o Senhor Jesus está concedendo para eles. É um milagre. E o que eu tenho feito? Tenho louvado a Deus por isso? Ou estou aqui esperando, Senhor, eu fiz aniversário, mas o que eu queria, o milagre não aconteceu. Aconteceu. Acabou de acontecer. E você não percebeu? Então percebe? O milagre extraordinário é aquilo que gera uma grande expectativa. E que eu espero há muitos anos acontecer e até hoje não aconteceu. Mas o milagre ordinário que é algo comum na minha vida e na tua vida. Que todos os dias acontece. Quantos livramentos o Senhor tem te dado todo dia? É um milagre. É um milagre, irmãos. Você sai de casa do portão para fora, você não sabe o que vai acontecer. No mundo que nós estamos vivendo hoje, e as consequências do mundo mal, o que pode acontecer? Mas é um milagre. Deus ele está ali, ó, com a mão estendida sobre você, para que nada aconteça sobre você, durante todo o período de 24 horas que você vai passar no dia. É um milagre, irmão. Chegou em casa, abraçou o filho, a esposa, glória a Deus, Senhor, obrigado. Mais um dia de milagre na minha vida. Mas o milagre extraordinário que eu estou esperando ainda não aconteceu. Mas, Senhor, obrigado. Cheguei em casa, estou vivo, respirando, glória a Deus. Mais um milagre na minha vida. Obrigado, Senhor. Quantos têm feito isso? Todos os dias. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que já receberam milagres extraordinários, mas não percebe o quanto de milagre que Deus tem feito todos os dias sobre a tua vida. Amém? O maior milagre, irmãos, que Jesus ele fez, foi naquela cruz. Para que hoje nós pudéssemos contemplar o nosso próprio milagre. Porque se não fosse ele naquela cruz, onde que eu e você, nós estaríamos? Você quer um milagre maior e melhor do que o que Jesus fez na cruz? Glorifica a Deus, irmãos. Porque Jesus ele fez um milagre por mim e por você e não desistiu. Foi até o fim. Para que os milagres continuassem. E para que nós pudéssemos viver a cada dia aquilo que Deus ele tem ordenado sobre as nossas vidas. Percebe a diferença do milagre que nós estamos falando aqui? Do milagre extraordinário e do milagre ordinário? Jesus ele continua curando, ele continua operando, Jesus ele continua fazendo milagre todo dia na minha e na tua vida. E você precisa fazer o que com isso? Glorifica a Deus, demonstra na vida das pessoas, não um milagre extraordinário, mas algo comum que Jesus tem feito. As pessoas não precisam ver a mágica acontecer, né? Não precisa. Mas será que as pessoas quando olham para você, vê a grande mudança de vida que você teve? A partir do momento que Jesus, na cruz, fez um milagre por mim, e hoje, eu, mísero pecador que sou, tenho o privilégio e a oportunidade de viver esse milagre, e de ter a salvação em Cristo Jesus. Quer milagre mais fantástico do que esse? Eu e você, nós tivemos a oportunidade de reconhecer a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Esse é o milagre que Jesus ele tem. Para nós que estamos aqui, não, mas para as pessoas que estão lá fora e que precisam saber que Jesus ainda opera milagres todos os dias. Como que as pessoas vão descobrir isso? Através da minha vida e através da sua vida. É dessa forma que as pessoas vão descobrir. De que maneira que você tem demonstrado Jesus na vida das pessoas?
através do milagre, através das ações, daquilo que você tem realizado no meio das pessoas, mostrado para elas verdadeiramente que Deus que você serve. Porque quando você fala para alguém lá fora que Jesus ali faz milagre, mas que milagre que ele fez? Já pensou? A pessoa perguntar para você? Ah, tá bom, mas que milagre ele fez por você? O que você vai responder? Se a gente der um título para essa ministração, qual milagre eu tenho vivido? Extraordinário ou o milagre ordinário? O milagre sobrenatural, algo fora do natural, do normal, ou o milagre comum? E aí? Se as pessoas perguntarem para você, Simone, e aí? Qual milagre que você vai me contar? Você está pronto para falar para essa pessoa que Jesus ele continua fazendo milagre? Ele fez um milagre na tua vida, ele continua fazendo milagres constantes todos os dias? Ou você vai parar e vai pensar, ah não, mas eu estou esperando algo que eu acho que eu não recebi ainda, eu tenho orado todo dia. Mas o simples fato de você estar ali, ó, frente a frente com aquela pessoa, e ela perguntando para você, já é um milagre. Deus ele está te dando a oportunidade de demonstrar na vida dela o quanto Jesus ele é poderoso sobre a sua vida, e o quanto ele tem feito por você, e o quanto ele pode fazer na vida daquela pessoa. Percebem, irmãos, a diferença do milagre que eu tenho vivido e que você não tem percebido todos os dias? Eu sou bem metódico, né? Então eu acordo bem cedo, né? E se eu for olhar para as situações que eu vivo no meu dia a dia, eu posso dizer que Jesus faz milagre a cada minuto na minha vida. Porque às vezes eu passo algumas situações um pouco complicadas, que às vezes nem eu percebo. E depois, quando eu vou perceber, e o Espírito Santo traz na minha vida, eu paro e penso, caramba, podia ter acontecido alguma coisa, né? Mas não aconteceu. Não aconteceu. Por quê? Foi um milagre que Jesus fez. Ele me livrou. Ele me guardou. Eu ando por muitos lugares, viajo bastante, passo por muitas estradas, e às vezes eu vejo algumas situações que eu não percebo, mas depois o Espírito Santo traz na minha mente, no meu coração, e eu paro, caramba, podia ter acontecido uma tragédia aqui, E, tipo assim, algo que eu não fico espantado. Por quê? Jesus fez um milagre, e Ele me livrou. Tenho certeza disso. Eu tenho convicção disso, quando as situações acontecem. Mas será que você tem essa convicção? Será que quando você percebe algo de imediato, você já glorifica a Deus? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é Deus. E o Senhor tem feito milagres todos os dias, e eu não tenho percebido. Me ensina a perceber. Me ensina a entender a hora que o Senhor tem operado na minha vida um grande milagre. A nossa motivação nessa noite aqui, irmãos, e o que a gente quer fazer com que você entenda, com o compartilhar dessa palavra, é fazer você entender isso. Os milagres de Jesus, eles continuam. Jesus não deixou de fazer milagre na tua vida, não. Mas você pode imaginar, irmão, mas a situação que eu passo, você não conhece, irmão. Você não sabe o que eu tenho vivido. Tenho orado, tenho buscado, e o milagre não aconteceu. O milagre já está acontecendo e você nem percebeu. Já aconteceu. Está acontecendo. E você não percebeu. Ao invés de você ficar esperando o extraordinário, por que você não agradece a Jesus pelo milagre comum? E sabe o que Ele pode fazer? Fazer o extraordinário acontecer na tua vida. A partir do momento que algo comum
que acontece todos os dias e você não percebe, você já tem glorificado a Ele por isso. Percebe? Onde que nós falhamos e onde que nós erramos e não entendemos que o sobrenatural de Deus, ele tem acontecido constantemente na minha e na tua vida, numa simples rotina do dia a dia. Deus opera milagres. Deus opera milagres. Se nós formos contabilizar aqui tantos e tantos milagres que Jesus ele fez, através da palavra e de tudo aquilo que a gente compartilhou, essas 4 situações de milagres onde Jesus operou, com um propósito e objetivo em tudo, se o milagre extraordinário que ainda não aconteceu na tua vida, não aconteceu, é porque Deus tem um propósito. Assim como Ele tinha um propósito em cada milagre desde que nós estamos aqui. No cego, no oprimido, no coxo. Ele tinha um propósito em cada uma das situações. Mas se o milagre não aconteceu na minha vida ainda, por que não aconteceu, irmão? Porque Deus tem um propósito. Ele tem um propósito. E o propósito dele vai se cumprir na tua vida. Creia nisso. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sem dúvidas, né? A gente pode falar que eu estar aqui de pé hoje já é um milagre fantástico. Você está de pé aí hoje já é um milagre espetacular. Não é um milagre extraordinário, mas é algo que todos os dias eu glorifico a Deus pelo meu deitar, pelo meu levantar e por tudo aquilo que Ele tem feito. Todo minuto, todo instante, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre as situações que eu tenho vivido, sobre todas as áreas da minha vida. Ah, mas, irmão, você tem milagre para acontecer? Tenho. Assim como você. Aconteceu? Alguns sim, outros não. Mas e aí? Eu vou desistir? Não, vou continuar crendo. Vou continuar acreditando. Mas se não acontecer, Deus é Deus. E Ele tem um propósito não acontecer. O que nós, na maioria das vezes, não entendemos é isso. Não é verdade? Deus tem um propósito. Se Ele fez, Ele tem um propósito. Se Ele não fez, Ele também tem. Milagre é milagre. E só Ele é que pode fazer. Só Jesus. Amém, irmãos? Fique de pé aí no teu lugar. Eu falei que eu não ia pregar, eu falei que eu ia compartilhar uma breve palavra aqui. Mas eu creio que através da encenação, e eu creio que através dessa pequena palavra onde nós compartilhamos aqui, Jesus ele já falou no teu coração. E aí onde você está, eu creio aí. Eu não vou mandar você vir aqui na frente, ministrar, tal. Não. Porque eu creio que você sabe o milagre que você precisa aí no teu lugar mesmo. Se você precisa de cura, eu creio que Jesus ele pode te tocar aí onde você está. E você ser curado. Ah, mas eu preciso de um milagre lá na minha casa, lá. Meu parente não está aqui. Mas eu creio que Ele pode ir lá e fazer um milagre. Jesus é Deus, Ele tem poder para isso. Você reconhece os milagres? Então creia. Creia que Ele pode fazer. Além daquilo que você imagina. Às vezes você acha que é algo muito pequeno. Mas Ele tem algo gigantesco para realizar sobre a tua vida. Mas tome essa palavra para você, irmãos. Deixa essa palavra no teu coração. E que a partir dessa noite, você não espere somente algo fantástico acontecer. Mas creia
que no normal, no natural, no algo comum, Deus já está operando. E você nem imagina o quanto. Você não imagina. Quando você imaginar, Deus já operou extraordinário. E você vai fazer o quê? Glorificar mais a Deus por isso. É isso que Ele quer que eu e você faça. Todos os dias, numa busca incessante pela presença do Senhor. Adorando, louvando, glorificando, mostrando verdadeiramente quem você serve para as pessoas aí fora. Eu sirvo Jesus. Jesus que cura, que salva, que restaura, que opera, que liberta, que faz sinais, prodígios e maravilhas. O mesmo Jesus que curava naquela época, continua curando, continua operando, continua fazendo milagres. Mas sabe qual o erro? É que eu e você nem percebemos. Eu olho aqui para a vida do Nilson. O Nilson é um milagre, né, Nilson? Eu não sei quantos conhecem a história aqui dele, o que ele passou. Mas o Nilson é um milagre, vivo, aqui ó, de pé. Era para estar morto hoje. Acidente terrível, né, Nilson? O médico falou que não ia mais mexer o pescoço, não ia mais acontecer isso, não ia acontecer aquilo. Está aqui o Nilson. Milagre. Milagre extraordinário. Ia lá na casa do Nilson, o Nilson com o pescoço lá duro, com aquele suporte. Aí, Nilson, o médico falou que, Paulinho, tem óleo aqui, vamos orar, Paulinho? Vamos orar, pô. Está aqui o Nilson, completou mais um ano de vida. Milagre. Milagre. E eu creio que cada um de vocês aqui, ó, eu não conheço pontualmente a história de cada um. Para a glória de Deus, né? O Nilson está aqui na minha frente, então Deus já... Mas eu creio que cada um aqui tem um milagre, irmãos. Tem, sim. Tem. Mas se não tem, continua acreditando que Ele é poderoso para fazer algo acontecer sobre a tua vida. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Aí no teu lugar onde você está,